7 anos. 7 anos apenas. 7 anos nada, não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra! Por acaso eu sou negra? Pensei. E o que é ser negra? Eu não entendi a triste verdade que aquilo carregava e me senti negra, como eles diziam. E recuei como eles queriam. E odiei os cabelos crespos e meus lábios grossos, tive vergonha de olhar para minha pele tostada. E recuei. Eu recuei. No tempo passado, eu cada vez mais amargurada e nas minhas costas, eu levava sempre aquela carga pesada e como pesava. Alisei meus cabelos, passei pó de arroz na cara, mas nas minhas entranhas ecoava sempre a mesma palavra: negra, 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 negra. Até que um dia eu recuei tanto, mas tanto que eu quase caí. Negra, 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 negra. Negra sim! Negra eu sou. Negra. Eu sou negra. Negra sim, negra eu sou. Negra. Eu sou negra. E a partir de hoje eu não quero mais alisar meus cabelos. Não quero. E vou rir da cara daquelas pessoas que, por educação ou segundo eles, para evitar qualquer constrangimento ou sabor, chamam a nós, os negros, de gente de cor. E que cor é essa? Negra. E que lindo soa? Negro. E que ritmo tem? Negro, 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 negro. Enfim, eu compreendi. Já não recuo mais. Avanço segura. Avanço. Espera. E agradeço aos céus por Deus Cristo sobre a minha pele de mestra cor negra. E enfim, eu compreendi que eu tenho a chave. Negra, 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 negra. Eu sou negra! Olá, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Precisamos falar sobre racismo. A gente teve um atrasozinho ao começar a nossa live. Deixa eu só baixar aqui o volume do meu celular. A gente teve um atrasozinho ao começar a nossa live, mas a gente agora já vai dando início aqui a essa nossa conversa, a este nosso debate sobre o racismo. A gente já gerou o link já vai sendo postado aí. Pessoal que vai chegando, eu peço, por favor, que você possa ir se apresentando, falando de onde é, né? Para a gente interagir. Nós temos hoje os nossos convidados, a psicóloga, a doutora Noemi, e também nós temos o nosso professor, doutor Martinho. Cada um deles vai se apresentar e vai em seguida também falar, né, sobre sua trajetória, sobre sua formação acadêmica, para a gente começar a nossa live. Tudo certo aí, Noemi? Tudo certo, Cláudio. Boa noite. Tudo certo aí, Martinho? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Noemi? Tudo bem, então, boa noite para vocês. Como diz as boas normas, né, do cavalheirismo, vamos começar aí, né, pela Noemi, né, que está aqui conosco para fazer o debate. Ela vai se apresentar, vai falar a trajetória acadêmica dela e vai falar também a trajetória de luta, né, do porquê que ela se interessa em pesquisar e em pensar questões étnico-raciais, ok? Com você, Noemi.
Ok. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Noemi, eu sou psicóloga. Eu tenho a minha formação, né, é psicóloga e gestão de recursos humanos. Eu atuo aí na militância pelo povo preto há um bom tempo, acho que desde que eu me conheço por gente. Eu nasci preta, então não me descobri. Bom, na minha trajetória referente à militância, eu sempre atuei no movimento negro, onde eu morava, na Zona Sul de São Paulo, junto com a minha família, com a minha mãe. E aí, no caso, depois da psicologia, por algumas coisas que a gente passa desde a infância e também na adolescência, um racismo bem na nossa cara, e aí a militância ficou bem mais forte, né? Eu luto por essas questões do povo negro, pela vivência que eu tenho, pela minha família e por todos. Então, acredito que a gente tem que ir, sim, nas manifestações, a gente tem que, sim, se posicionar, a gente precisa falar sobre racismo, é uma bandeira que é da sociedade, não é só do povo preto. Logicamente, a branquitude precisa entender o lugar de fala dela, isso é necessário, mas a luta é de todos, né? Fico muito feliz do que está acontecendo referente às manifestações, isso é importante, só que não podemos parar só nisso, né? Temos que reconhecer as questões dos privilégios, principalmente da branquitude, precisamos entender isso e aí a gente seguir em frente. Martinho, professor doutor Martinho, a palavra está com você. Boa noite, Cláudio, boa noite, Noemi, boa noite às pessoas que estão aí na live. É muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, podendo falar sobre a questão do racismo, né? E o que você me pediu aí da apresentação, eu sou historiador de formação, com mestrado nas ciências da religião e doutorado em educação, tudo pela PUC. E a minha trajetória é na educação, trabalhando sempre as questões aí afrodescendentes, a questão do racismo, a questão do preconceito e a importância da educação para que a gente possa, se não eliminar, pelo menos amenizar isso, fazendo com que as pessoas possam entender por que a gente tem um processo, principalmente no Brasil, tão complicado com essa questão do preconceito e do racismo, né? E é um lugar de fala, o meu, apesar de branco, como todo mundo está vendo aí na live, mas é um lugar de fala de um professor onde a gente consegue perceber como é complicada essa relação, né, dentro da educação, na sociedade, e nesses 30 anos trabalhando com a educação, dá para perceber que uma ferramenta importante para a gente poder eliminar algumas questões muito sérias dentro desse contexto todo é ir trabalhando com a criança, né, e com o adolescente, para que a gente possa ir conscientizando, né, as pessoas de quanto isso é complexo num país como o nosso, né, que há 100 e poucos anos libertou os escravos do jeito que a gente sabe, né, e há 106 anos a gente tinha ainda defensores da eugenia, que eu vou comentar mais para frente um pouco. Exatamente, né? Então, deixa eu dar aqui as boas-vindas às pessoas. Quem que tá aí entrando? Deixa eu ver aqui. A Angélica Calzolari, bem-vinda, Angélica. Nós temos também Edgar Moraes. O Edgar Moraes, bem-vindo. João Rocha. Deixa só de lá para ver o Edson, por favor, que é aquele texto isso. O Edson, olá a todos. Professor de Educação Infantil, está desenvolvendo um trabalho com crianças sobre o racismo. Gostaria de sugestões de como trabalhar questões com os pequenos. Nós vamos deixar essa pergunta vai ser muito boa, né? Eu sou educador,
né? A Noemi, psicóloga, vai poder ajudar muito nessa questão. Então, vamos lá. Eu não me apresentei, né? Eu sou o professor Cláudio. Eu sou formado em Geografia, Pedagogia, Administração de Empresas. Eu sou mestre em Educação. E agora estou fazendo meu doutorando em Geografia, né? No meu mestrado, eu pesquisei sobre formação docente. E eu pesquiso e milito, né, na causa negra, a partir de diversos coletivos e mesmo de ações individuais. Por que a gente está fazendo aqui essa live? Né? O racismo é um tema que está muito em pauta agora na mídia. Porém, né, na nossa vida como pessoas negras, né, o racismo nunca saiu da pauta do dia a dia, nunca saiu da nossa mesa de almoço, nunca saiu da cabeceira da nossa cama, nunca saiu aqui do cantinho do nosso sofá. A gente anda, vive, respira, né, a partir daquilo que nós somos e do que nós sofremos ou do que nos acomete por nós sermos quem nós somos. Aqui a gente não está querendo fazer uma live para chorar pitangas ou algo do tipo, não. A gente está aqui propondo um processo de séria reflexão sobre o racismo, sobre os seus pressupostos e sobre todos os problemas que atravessam. Eu pergunta para alguns pontos de pensamento que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre me perguntei por que a sociedade brasileira tem se construído como uma sociedade racista, né? E sempre quis entender como que um país onde a maior parte da população é negra ou miscigenada com população negra, por que esse país se constrói como um país racista e por que é tão difícil convidar as pessoas ou mobilizar as pessoas para pensar essa temática? E a partir dessa minha inquietação, eu fui fazendo assim algumas leituras para me ajudar a responder. Primeiramente, por que negro, né? Eu sou professor de geografia, né? Então a gente tem uma formação sobre história muito grande, uma formação muito vasta, né? Salve João Mário aí, salve David, que lindo, bem-vindo. Então, eu pesquisei um pouco ao longo da minha vida sobre essa temática. Acontece o seguinte, processos de escravização sempre houveram ao longo da história da humanidade, né? Porém, os processos de escravização, durante a maior parte da história da humanidade, eles se davam a partir de um processo de humilhação do outro. Havia um povo que guerreava contra outro povo, e o povo que perdia se tornava escravo. Mas, geralmente, fazia-se o quê? Pegava os melhores, os mais fortes, né? E escravizava esses melhores e mais fortes como um processo de subjugação daquele povo. Qual é o caso que todo mundo conhece de processo de escravização? O povo hebreu lá na Bíblia, né? O povo hebreu ficou escravizado no Egito, ficou escravizado na Babilônia, né? Nesse processo de subjugação. Porém, gente, a partir aí do século XV, né? Século XV, o ano de 1400 para frente, 1401 para frente, né? No finalzinho, sobretudo, do século XV, há esse processo aí de surgimento do capitalismo. E quando o capitalismo entra na jogada, entra nesse processo, né? Quando a gente tem o período das grandes navegações, né? No ano de 1500, já começa um pouquinho antes, né? 1490, mais ou menos, né? Quando começam as grandes navegações, começa-se a ter necessidade de mão de obra para aquelas terras que estavam sendo descobertas. E essa mão de obra começa a ser preponderantemente escrava. Agora, escravizar quem? Quem que nós vamos escravizar? Começou-se a criar, também a gente está ligado a isso, a um próprio processo religioso, né? A Igreja Católica teve as cruzadas, as guerras para a tomada da Terra Santa, e o catolicismo europeu,
ele revanchou ou rivalizou muito com os povos árabes, né? Sobretudo nas guerras por Jerusalém, pela Terra Santa, aquela coisa toda. E a partir, então, do começozinho do final do século XV, início do século XVI, começa um processo de uma escravidão étnica, né? Nesse momento, a gente vai ter, se eu não me engano, era o Papa Inocêncio V ou VI, nós vamos ter um papel muito, muito forte da Igreja Católica, que vai dizer, olha, já que precisa de gente para trabalhar, vão lá aos povos árabes, aos mouros, né, na África, né? E esses povos, na visão católica, né? A gente tem que falar católica, não é falar cristã, porque só havia a Igreja Católica. Na visão católica, esses povos eram povos bárbaros. E há bulas papais na época incentivando para que as pessoas fossem para que os europeus fossem à África. Professor Ricardo, desculpa, só uma questão técnica aqui. Haviam pedidos para que as pessoas, a Igreja Católica incentivava que as pessoas fossem na África, né? E capturassem os mouros ou negros ou árabes, como queira chamar, né, na época, e que escravizassem esses povos. Só que dava aquela justificativa religiosa, dizendo o seguinte: olha, eles são aborígenes, eles são primitivos. Então, vá lá, escravize, né? Mostra para ele o evangelho, torne eles cristãos, e mais ou menos a escravização é a paga que os africanos recebiam por digamos assim, por receber o presente né, do cristianismo e deste processo de civilização aos moldes do que nós pensávamos a civilização. Então, é neste momento em que a gente tem uma grande guinada na história da humanidade. A escravidão, que era um processo que era ligado às guerras, passa a ser um processo ligado ao capital. Começa a se caçar escravo para vender. Mas não é qualquer um. Começa a se escravizar para vender. Mas não é qualquer um. Era quem? Era um mouro, era o árabe. Porque se criou uma ideia ou um conceito de que o árabe era um ser selvagem. Algumas correntes teológicas defendendo, inclusive, de que o negro não tinha alma, e as correntes teológicas mais brandinhas defendiam que o negro tinha alma, mas tinha uma alma diferente ou uma alma inferior àquele não negro. Então, eu queria muito interagir agora com o professor Martinho. O professor Martinho é historiador, né? Eu queria, e o professor Martinho, ele também é muito ligado a pesquisas da ciência da religião, sobretudo na teologia da libertação. E eu queria que o professor Martinho pudesse falar da compreensão dele, do papel da igreja, né, nestes primeiros tempos, e a religião, a igreja, e transbordando esse conceito, que depois também foi ampliado, né, para o protestantismo e para outras religiões cristãs, né, como que essa questão do racismo ela é transmitida ou ela é traduzida através da religião. Professor Martinho, com o senhor. Bom, a questão aí, Cláudio e os ouvintes e a Noemi, a gente tem aí esse processo que você já apresentou muito bem, e fazendo um recorte aí, nós temos a questão da escravidão a partir aí do século XVI, como você mencionou, e temos uma participação significativa, sim, da Igreja Católica nesse processo, porque ela atrelada às monarquias espanhola e portuguesa,
elas aceitaram, né, esse processo de escravização negra e também a indígena no Brasil. Lógico que arrumando aí as suas justificativas, né? A escravização indígena vem a partir aí de um processo que eles chamavam de catequização, né? Em troca, então, de trabalho, os indígenas foram catequizados, como eles falavam, mas a gente sabe que era um processo aí de imposição cultural muito séria, né? E a questão do negro, você tem ele como mercadoria, como você mencionou, e, para não ser injusto, nós tivemos alguns religiosos que foram opositores a essa escravidão, mas, a grosso modo, nós temos o tempo todo a igreja aceitando esse processo de escravização. Na questão aí de uma oposição a isso, a essa escravização, diante da igreja na América, é quase que insignificante, né? E dando um salto em relação à contrariedade de tudo isso, você tem, no século XX, uma outra postura de igreja, uma outra postura de igreja ligada à teologia da libertação, que vem com uma proposta, né, de uma igreja libertadora, de uma igreja dos pobres, de uma igreja preocupada com as injustiças sociais, mas aí nós temos um intervalo muito longo. Eu estou dando esse salto só para a gente poder perceber aí as mudanças como elas foram acontecendo, né? Mas nós temos aí alguns aspectos que eu acho que são mais pontuais e significativos para o momento que a gente está vivendo, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente para ouvir também o que a Noemi tem a dizer para a gente. A partir desse processo que a gente começou aqui a pensar esse processo histórico, a gente vai ter também a construção de uma representação do negro. Porque, veja bem, se antes o negro era visto pela sociedade eurocêntrica, sociedade europeia, como aborígene, como um índio, como alguém bruto, como um selvagem, a partir do processo de escravização, a gente vai ter uma outra representação do negro, agora como objeto, né? Então, o negro deixa de ser um ser e passa a ser um objeto, né? Um objeto por quê? Porque até hoje a gente tem muita dificuldade de falar o escravizado. Reparem bem, a gente quase sempre, quando vai se remeter a este processo histórico, a gente fala assim, o negro, o escravo. A gente trata a palavra escravo como necessariamente sinônimo de negro. Dessa maneira, a gente naturaliza um processo que não é em si natural. E as consequências disso são tão interessantes que hoje eu estava vendo uma postagem no Facebook de um repórter da Globo, ainda bem que eu não lembro o nome dele agora, mas um repórter encontra um rapaz lá na estação do trem. E o repórter pergunta para o rapaz, para onde você está indo? Aí o rapaz fala, eu estou indo para o Clube de Pinheiros. O apresentador do jornal que estava organizando a apresentação, virou para o repórter e falou assim, olha, fala com ele. Ele é aqueles meninos que catam bolinhas, que me ajudam lá quando eu vou lá para o clube, e etc. Aquele menino que cata bolinhas.
Aí o repórter pergunta para o rapaz, você está indo para trabalhar? Ele falou assim, não, eu sou atleta. Está compreendendo? Aqui, começando lá do século XVI, onde o negro ele deixou de ter um imaginário, deixou de ser o aborígene, o selvagem, e passa a ser objetificado, a gente tem agora aqui também a naturalização do negro num lugar de pobreza, num lugar de miséria. É impensável para aquele repórter, o primeiro instinto dele não é pensar que um jovem negro pode ir para um clube para que não seja uma relação de trabalho com aquele espaço, né? Eu queria, então, falar sobre isso com a Noemi, né? Ô, Noemi, como que é essa representação do negro e quais as consequências dessa representação do negro na nossa sociedade atual? Antes disso, Noemi, o João Carlos Rocha falou que foi o Rodrigo Bocardi, o apresentador. Apresentador. Obrigado, João. Obrigado, João. Sim. Isso aí. Eu queria que você comentasse isso. Eu vi. Primeiro, antes de eu responder, rapidinho, eu quero mandar um abraço para minha família e para os meus amigos que estão aí. Eu vi uma galera aí subindo. Beijo para vocês. Saudades. Se cuidem. Bom, eu digo até por mim mesmo. Eu sou uma mulher preta, psicóloga, e as pessoas não acreditam ainda que eu sou psicóloga, né? E eu tenho que andar com o meu CRP para lá e para cá e mostrar e remostrar que eu sou. Então, a gente tem aí uma sociedade totalmente pautada num racismo estrutural, né? Eu sempre costumo dizer, ninguém nasce preconceituoso, racista, a gente aprende a ser, e isso no Brasil é muito fácil, né? As pessoas não se declaram racistas, mas a gente tem uma grande maioria aí da sociedade. Então, o negro sempre foi visto, e ainda é, como selvagem, sim, né? A mulher preta como uma mulher preta raivosa, que a gente não pode falar nada que somos raivosas, então a gente leva estereótipo sempre, e existe uma questão importante até do homem preto, né? Que ele é um objeto sexual, que ele é o fruto daquele objeto. Então, o racismo ele é tão complicado que ele acaba colocando a gente nesse molde, pegando a estrutura que as pessoas são ensinadas, sim, a ter esse racismo e não mudar de opinião e achar que isso é normal, neutralizando isso e levando a ideia do negro sempre por a questão da pobreza, do raivoso, ou daquele estereótipo, né? Ah, ele é negro, ele é da favela, ou ele é pobre. Então, e isso acaba atingindo a gente, não deixando a gente atingir os nossos espaços. Exatamente, né? Exatamente. Professor, o senhor quer também falar sobre essa temática? Como que é a representação do negro? Então, eu tenho umas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar, e eu lembro aqui de uma frase do livro Minha Formação, que o Joaquim Nabuco escreveu lá em 1900, né? A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ele escreveu isso em 1900, a gente está em 2020, 120 anos, e essa frase ela nunca foi tão verdadeira, né? Porque se a gente não tem uma escravidão aos moldes do século XVI, XVII, XVIII, XIX, a gente tem todo um contexto, um tratamento, um relacionamento dos afrodescendentes em relação ao branco que nos lembra a época da escravidão. De uma outra maneira, como a Noemi mencionou, né? E eu gosto muito de uma fala que o Gessé Souza fez no livro dele, A Elite do Atraso. A escravidão foi o nosso berço, né? E é verdade, né? E assim, se você perceber, se você olhar que essa frase, a escravidão foi o nosso berço, eu digo que hoje essa escravidão ela está aí em berço esplêndido, né? Não com o papel de trabalho escravo daqueles moldes, mas na questão da relação,
na questão da diferença de salário, na questão daquilo que a Noemi falou, de se apresentar como psicóloga. Quer dizer, nós temos vários exemplos e modelos e histórias que vão dar a veracidade para isso que o Joaquim Nabuco disse, que o Gessé Souza disse, né? Por exemplo, nós já tivemos ônibus no Rio de Janeiro da periferia sendo impedido de chegar nas praias da Zona Sul, no Rio. Isso agora, né? Início do século XXI, né? Temos ainda plantas de apartamentos com aquele espaço chamado quarto de empregada. Isso é resquício de uma sociedade escravocrata, né? 60% das mães solos do Brasil que vive em estado de miséria são negras. Então, nós temos aí, tirando a questão do racismo e do preconceito, a gente tem vários exemplos de situações que ainda nos mostram isso, né? Pega a universidade, que é um campo nosso, né? Quantos negros estão na universidade? Teve uma mudança e uma pequena melhoria quando se fez a lei das cotas, e a gente sabe quanta gente ainda é contra essa questão, né? E a gente tem uma dívida histórica que é impagável e que tem que ter essa questão das cotas enquanto a gente não tiver uma sociedade justa e igualitária, né? Então, assim, a questão aí da pobreza, da discriminação, da desigualdade, da intolerância, tudo isso ainda soma-se à nossa sociedade para essa população afrodescendente. E só vou colocando uma questão aí que foi falada lá no começo, boa parte disso que a gente vive hoje, ela está estruturada dentro dessa educação eurocêntrica que nós tivemos, pelo menos, se a gente pensar na educação do século XX, nem vou entrar no 19, 18 e 17, mas essa escola do século XX republicana é uma escola que só incentivou esse crescimento desse preconceito, né? Pelo olhar com o qual eles fizeram com que as pessoas aprendessem essa história do Brasil, um pouco mencionada pelo Cláudio, né? Então, nós temos todas as possibilidades e todas as dicas para entender por que esse preconceito e esse racismo ainda é tão forte, né? E aquele nosso amigo que no começo falou assim, eu trabalho com criança e como eu vou trabalhar essa questão do racismo, né? Nossa, tem muita coisa, muitas ideias para a gente falar para ele, né? Que o nosso tempo também não é tão longo, mas é isso, é com essas crianças que a gente vai ter que começar essa discussão, né? E não fazer algo velado, como sempre acontece aqui, né? Então, assim, é muito difícil esse trabalho, mas não é impossível, e ele tem que ser feito dia a dia, né? Até porque, eu falei no começo da minha fala, né? Há 100 anos atrás, a gente ainda tinha a teoria da eugenia se desenvolvendo aqui nesse país. 100 anos atrás, o que são 100 anos atrás? Né? Então, num país que há 100 anos ainda tinha defensores da eugenia, como Monteiro Lobato, por exemplo, né? É uma coisa muito complicada e algo a se pensar, né? Então, a luta, essa luta do antirracismo, do fim do preconceito, é uma luta árdua que nós temos que enfrentar aí no nosso dia a dia. Isso. Bom, se você me permite, Martinho, rapidinho, eu só queria pegar uma fala sua que eu acho muito importante a gente ressaltar,
é a questão da educação, né? A gente só vai mudar alguma coisa nesse país a partir do momento que a gente educar nossas crianças a serem antirracistas. A gente dá educação, falar sobre a África de uma maneira não da pobreza, mas sim do que ela traz para a gente como riqueza. Isso é muito importante. Hoje a gente tem pessoas que ainda pensam que a África é um país, não é um continente. Então a gente já começa esse atraso por aí. E ainda a gente vai até mais profundo. O que é mostrado para a gente da África? O que é realmente mostrado para a gente? Qual a história que é contada? E sempre a história da pobreza, da tristeza. Então, acho que a gente precisa hoje, até os professores que estiverem aí, mudar essa história para a gente começar a construir, sim, uma mente antirracista. Sim. Veja bem, tem aqui uma frase do Alberto Salles, que é um dos ideólogos, um dos fundadores da República Brasileira. Olha como o Alberto Salles entendia e percebia o negro. Olha o que ele dizia. Além de ser muito diferente do europeu, debaixo de muitos pontos de vista anatômicos e fisiológicos, ainda se acha em um grau embrionário de evolução mental. Essa é a ideia de negro na qual foi fundada a nossa República. Ontem, Noemi, Martinho e todo mundo, né, que está ouvindo. Antes de ontem, aliás, eu peguei um Uber com um senhor que me disse que ele conheceu a bisa dele, que foi escrava. Ele conheceu, a família dele é longeva, ele falou, toda a minha família morre com 105, 106 anos. Ele conheceu a bisa que é escrava. Olha, parece que a escravidão foi há 1000 anos, e não foi. Tem gente que conheceu uma pessoa que foi escravizada neste processo. E aí, quando aqui o Edson diz, não precisamos ter um dia da consciência negra, precisamos ter todos os dias da consciência humana, não! Nós precisamos de ter um dia da consciência negra, sim! Porque essa nação tem 500 anos, dos quais 388 foram de escravização. Não foi algo que aconteceu. A gente pensa a escravidão negra como se nós estivéssemos falando dos celtas, dos romanos, do Império Romano. Não. Tem gente ainda viva que conheceu gente que foi escrava. Foi ontem que aconteceu isso. Foi ontem. Então, nós precisamos, sim, de falar de consciência negra. E ter consciência negra, que significa ter consciência da sua história como homem negro, como mulher negra. Ter consciência da sua história também, dos seus privilégios como pessoa branca. A consciência negra não é só para o negro. A consciência negra é para o branco. É para o não negro. Porque se nós tivermos consciência dos processos históricos desenvolvidos nesse país, aqui não se trata de imputar culpa a ninguém. Eu não tenho culpa se o negro... Não, você não tem culpa. Você não tem culpa do negro ter sido escravo. Mas você, como não negro, você como pessoa branca, você, na sociedade, você tem os privilégios advindos do processo da formação social. Então, assim, por isso que é necessário, sim, aí neste sentido, a gente tem que pensar o lugar de fala. Para mim, que sou negro, é necessário, sim, um dia da consciência negra, para a gente ter um tempo específico para reflexão. Né? Eu queria agora que a Noemi também falasse sobre é necessário ou não é? É necessário, Noemi, um dia da consciência negra? Nossa. Ou a gente tem que fazer um dia da consciência humana? Como é que você vê isso? Nunca, consciência humana nunca. Até Edson, pelo amor de Deus, nunca mais fale isso. Uma, porque o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro. E outra coisa, não podemos se limitar à questão só do dia 20. Consciência negra é todos os dias. Por isso que a questão da educação é importante e eu vou bater nessa tecla.
As pessoas que falam que é necessário consciência humana são pessoas que sim, que não reconhecem seus privilégios, que na verdade isso é uma palavra racista. As pessoas têm que prestar atenção realmente no que falam, porque é necessário o Dia da Consciência Negra, como consciência negra é todos os dias, porque nós vivemos na luta todos os dias. É necessário que a gente faça esse pensamento que um negro que levanta todos os dias, ele já está militando. Porque se a gente for pegar hoje, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Então, imagina, para eu levantar, eu sou uma vitória todos os dias. Então, por isso, o quanto é necessário a gente falar da consciência negra do dia 20, por uma data específica, por Zumbi dos Palmares, mas ele precisa ser lembrado todos os dias. É necessário que todo mundo aprenda quem foi Zumbi, Dandara e outras personalidades negras, para a gente, sim, conseguir ter uma sociedade um pouco mais igualitária e para mudar e a gente criar, sim, mentes antirracistas. Muito bem. E você, Martim, como pessoa branca, você acha necessário um Dia da Consciência Negra e por quê? Então, Noemi, Cláudio, os ouvintes, essa questão que eu abordei e que a Noemi reforçou, e você também, do papel da educação, ele é fundamental, e eu vou exemplificar com duas coisas. Eu até comentei com vocês numa conversa ontem, né? Eu já ouvi dentro de sala de professores de curso universitário a seguinte indagação, né? Para que esse feriado da consciência negra, esse dia da consciência negra? Aí a gente fica pensando, né? Se por parte de um professor, de um educador, ele não tem a consciência de que isso é fundamental, importante, como disse a Noemi, todo dia a gente tem que estar pensando nesse trabalho, nessa luta, porque essa questão do preconceito contra o afrodescendente, ela é algo prejudicial para todo mundo, para todo ser humano, não o dia da consciência do ser humano, como falou aquela pessoa, não, tem que ter esse dia sim, e a Noemi falou muito bem que é todo dia, mas um dia que marque isso, ele é fundamental para a gente poder pensar isso. E uma coisa que eu acho que é muito significativa, e eu como freiriano digo isso, nunca foi tão importante a gente reler e reativar a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, porque a gente continua dentro de uma sociedade onde o opressor ele continua impondo as suas coisas em relação aos oprimidos, e aí nós sabemos que temos oprimidos de todos os grupos, mas a gente sabe que no Brasil o afrodescendente é mais oprimido do que os outros. Eu já tive muita discussão com pessoas dizendo que não é bem assim, mas a gente sabe que é assim, sim, né? Então, a retomada da leitura de Freire, que está sendo tão castigado nesse governo, que eu não vou entrar em detalhes sobre ele, tá? É muito importante, né? A questão do opressor, ele está aí como estava há tanto tempo nessa história do Brasil, né? E assim, a pergunta que você me fez, claro, não é indiscutível, Cláudio, ter esse dia da consciência negra, né? É lógico que não é só esse dia, mas ele é um marco importante como qualquer outra data significativa em relação a outras demandas, né? Mas a gente precisa usar a ferramenta da educação, porque eu acho que é um caminho muito importante. E a gente tem as dificuldades em função do que a gente ouve, como foi falado a semana passada pelo ilustríssimo presidente da República, né, que o racismo nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Lá o racismo é na pele, né? Isso soa muito mal e muito estranho. Estou agora pensando o que ele quis dizer. Quer dizer, o que ele quis dizer
não significa nada porque, né? Mas é muito, e isso ajuda as pessoas a não entenderem essa grande questão, né? Então, Dia da Consciência Negra, dia de luta, é todo dia, como a Noemi falou, mas tem que ter esse marco, assim, para lembrar de tanta gente, né, afrodescendente que já lutou nesse país para que isso seja modificado, né? E a gente não pode, eu acredito que algumas mudanças ocorreram, algumas melhorias ocorreram, mas é muito insignificante diante de tantos casos que a gente tem de problemas em relação ao preconceito, que engloba até a questão da violência, que a gente nem entrou nesse tema ainda, que é outra coisa muito séria, né? Exatamente. Olha só, eu tinha dado a informação que estava errada, foi o Papa Nicolau. Martim, a gente como historiador, a gente se deleita em certas tragédias, mas olha só, através da bula Dum Diversas, de 16 de junho de 1452, o Papa Nicolau declara ao rei de Portugal, Afonso V, olha o que diz a bula. Olha o que diz a bula. A bula é uma carta papal para alguém. Nós lhe concedemos, por estes documentos, em nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos pagãos e quaisquer outros incrédulos de Cristo, onde quer que estejam, como também os seus reinos, ducados, congados, principados e outras propriedades, e reduzir as suas pessoas à perpétua escravidão. É a bula do Papa Nicolau, de 16 de junho de 1452, que dá o pontapé para a escravização. Daquela época, o catolicismo chamava os mouros ou árabes pejorativamente de sarracenos, né? Sobretudo naquele processo, como eu já falei, das tomadas dos lugares sagrados. É aqui que começa a escravidão pela cor. Antes não era por cor, né? Aqui começa a escravidão por cor. Por isso, precisamos sim falar sobre racismo. Vamos lá, interação aqui com o pessoal. Aqui, com relação à fala do Edson Rocha, nós respondemos com uma frase da ex-consuleza da França no Brasil, Alexandra Dioras: toda consciência negra será necessária enquanto a consciência humana não existir. Nós temos também algumas falas, né, da Camila. A Camila, ela elogiou bastante a Noemi, né, a doutora Noemi. Acredito, não sei se vocês conhecem. Ela coloca aqui que, com muita dificuldade, né, vocês se impõem na sociedade. Isso é maravilhoso, nos representam. João está interagindo bastante, o João Carlos, colocando a respeito da consciência negra, que é um pequeno reparo, né, para o nosso povo, uma sociedade que nos escravizou por tanto tempo. E alguns alunos do Cláudio, que estão aqui mandando um oi, mandando um salve. E é isso. A Valéria Moreira, ela te parabeniza, Noemi. Muito orgulho de toda a sua trajetória, mulher negra, psicóloga firme. Vocês são colegas de profissão. Isso que ela fala. Isso aí. Quero dar boas-vindas aí a todos os meus alunos, meus colegas de trabalho, nossos colegas, né, Martim? Nossos alunos também, né? Que bom que vocês estão aqui. Bem-vinda, Nelly Ferraz, João Rocha, Fátima Tinoco, Jaqueline Alves. Deixa eu ver, o brasileiro não se enxerga, se vê... A Jaqueline está dizendo, o brasileiro não se enxerga, se vê como descendente de não sei o que, mas de não sei o que, mas é brasileiro e não se apropria do país. Quero pegar, então, a deixa aí
da Jaqueline para entrar no ponto que é muito importante, né? Nós temos uma discussão muito forte sobre o processo da abolição, né? Porque as pessoas ficam assim, comemora-se o 13 de maio ou não comemora o 13 de maio? Tem gente que prefere não comemorar, tem gente que prefere comemorar. Eu, particularmente, me preocupo muito com o 14 de maio. Porque o 13 de maio foi festa no dia lá da abolição, né? Mas no 14 de maio, os negros foram expulsos, os escravizados foram expulsos da fazenda só com a roupa do corpo. E para onde eles iam? Outro dado importante de colocar para vocês também é uma pergunta do professor, repare o nome dele, e também da Mariana, que diz: como construir um processo educativo de fato libertador? Uma das respostas é essa. A primeira coisa é colocar o negro como o protagonista no processo de libertação. Gente, há um processo de expropriação do negro tão grande que até quando a gente fala de abolição da escravatura, a centralidade do processo é da princesa Isabel e não dos negros. Quando em 1888, naquele 13 de maio, a princesa Isabel assina a carta de abolição, o documento da abolição, 3 parágrafos, 388 anos de escravidão no Brasil, que se resolveu apenas em 3 parágrafos. Quando ela faz isso, o Brasil tinha por volta de 15 milhões de pessoas. Desses 15 milhões de pessoas, 1 milhão apenas era escravizada. Ao passo que, durante o primeiro século do Brasil, o número de escravizados, até os 200 primeiros anos do Brasil, o número de pessoas escravizadas era o triplo da população não escravizada. Quando chega naquele 13 de maio de 1888, a parcela da população brasileira escravizada era mínima. Por quê? Porque achavam que não era legal mais escravizar? Não. Por causa da pressão da Inglaterra. E, sobretudo, porque os próprios negros, com o seu trabalho, porque muitos deles trabalhavam um período para o senhor, mas o período que seria dado ao descanso, eles exerciam pequenas atividades econômicas. E esses negros juntavam dinheiro e compravam suas alforrias e compravam as alforrias dos seus parentes. Também a gente vai ter, eu sou mineiro, né? Eu morei 3 anos em São João del Rei. São João del Rei, a gente até hoje tem as irmandades, né? Lá, por exemplo, tem Irmandade de São Miguel e Almas, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que eram grupos religiosos formados por negros, que tinham como objetivo juntar dinheiro, fazer coleta com abolicionistas. A gente também tem abolicionistas não negros, né? Juntava esse dinheiro e fazia coletas para comprar alforrias de negros. Então, o primeiro ponto para se fazer uma educação que de fato gere consciência é tirar o negro da periferia do processo histórico, né? Nós ocupamos diversas periferias, né? Então nós temos que ser tirados da periferia do processo histórico e fazer parte dele, né? O Martinho falou isso, né? Como visão positiva, né? Não trabalhe na África que é só lugar de fome e AIDS, né? Existe uma outra África, né? Existe um outro lugar aí nesse discurso. Eu queria conversar então com a Noemi, diante de tudo isso que nós temos falado. Ô Noemi, todo esse processo histórico, dessa visão que se cria, dessa narrativa que se cria sobre o negro, quais são as consequências na questão da saúde mental da população negra? Quais são as principais doenças mentais, né, ou problemas mentais, não sei como a gente pode, não sei como a forma correta de dizer isso, que acometem a população negra que vem desse processo todo?
Você está no mudo, Noemi? Você está no mudo. Peraí. Bom, agora sim. Pouco se fala sobre a questão da saúde mental da população negra, né? Primeiro é importante falar, a questão da psicologia, até o curso, até a questão do psicólogo em si, uma consulta, atendimento, ainda é algo da elite, né? Ainda é pouco visto dentro das periferias, é muito difícil a população como um todo, ter acesso a esse serviço, e aí, infelizmente, a população negra sofre muito mais, né? A gente tem aí alguns transtornos que é evidente devido a toda a situação que a gente vive atualmente. Então, a gente vê a questão da baixa autoestima, porque principalmente a questão de mulheres negras, né, que a gente tem uma questão muito séria com o cabelo, com o crespo em si. Hoje a gente está nesse período aí de transição, mas o crespo ainda não é aceito. É bonito cacheado, mas o crespo não é algo ainda aceito para o padrão imposto pela sociedade. A gente ainda tem as questões que a maioria da população negra está nas periferias, está nas comunidades, então você vive em constante alerta e perigo, né? Você não sabe qual horário que a polícia vai entrar na sua casa, você não sabe quando vai ter um tiroteio, então você vive nesse medo constante que acaba rodeando todo mundo da sua família. E a gente tem a questão também que a gente tem que ser forte o tempo todo. Mas ninguém nunca perguntou para mim se eu quero ser forte, se eu quero chorar. Então a gente vê aí, a gente acaba massacrando totalmente a self, como eu vou dizer assim, o eu dessa pessoa negra, que aí quando ela vai para esse enfrentamento, talvez ela não tenha mais força. Porque é tanto massacre todos os dias, a gente não consegue ocupar os espaços, a gente recebe vários nãos, e ninguém se preocupa como eu vou estar. Às vezes as pessoas falam, Noemi, você chora? Eu choro, eu sou uma pessoa, né? As pessoas esquecem isso, porque você está forte o tempo todo, mas será que eu quero ser forte o tempo todo? Será que eu não posso ter este momento? Então a gente vê aí as questões de crise de ansiedade aumentando cada vez mais, e isso se transformando em síndromes do pânico. A maioria da população negra que estão aí nas comunidades tem síndrome do pânico, que quando a ansiedade é totalmente generalizada, quando você não consegue ter ação. Então, isso é uma problemática. A gente não tem muitos lugares para essa população negra se tratar. E uma outra problemática também, que alguns psicólogos não estão também nem aí com essa população, né? Quando um negro, e isso são relatos de pessoas, vai até um psicólogo, esse psicólogo não é negro, ou esse psicólogo não é antirracista, ele neutraliza esses problemas, neutraliza o problema do racismo, ele quer trabalhar a autoestima de uma maneira, de um olhar totalmente eurocêntrico, e aí a gente acaba ficando mais doente. Então, a gente, como psicólogo, precisa ter esse outro olhar, e a população negra também precisa que esses profissionais estejam mais perto. Isso. A Rosana Souza, ela está dizendo assim, eu era pequena, mas lembro de muitas histórias, me referi à minha experiência, de muitas histórias, e ela está dizendo, está se referindo aqui à minha fala. Quando eu era pequena, agora aquele momento de terapia, tá, Noemi? Depois você não me mande do grupo. Só adicionando, Cláudio, desculpa te cortar. Ela colocou em cima, a Rosana, que ela tem 46 anos e conheceu uma nascida no ventre livre, tia da minha avó, tia da avó dela. Olha aí. E aí nós colocamos aqui como resposta, né? Uau! Que experiência maravilhosa. Com certeza você ouviu muita sabedoria dessa nossa irmã preta. E aí ela continuou e foi o que você viu. Ah, tá. Momento agora terapia, quando eu tinha... Eu até falava disso ontem. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu tinha meu melhor amigo, o Wesley. Ele era loiro mesmo. E nós fomos, eu falei ontem, a loja errada era na Pernambucanas. Nós fomos na Pernambucanas. E a gente falou assim, você vai pegar lá a bermuda, eu vou pegar lá a camisa. Aí cada um de nós foi para um corredor. E aí o guarda veio atrás de mim. E falou assim, o que você está olhando aí, neguinho? Aí eu falei assim, moço, você tá achando que eu vou roubar? Vou roubar não, só tô aqui olhando o negócio que eu tô querendo comprar.
Aí ele falou assim, sei. E saiu. E aquilo me deixou muito chateado. Porque a minha mãe dizia para mim, não brinca de bola na rua, porque brincar de bola na rua é coisa de moleque, a polícia vai te pegar. Não solta raia na laje, aqui, raia lá, pipa aqui, né? Porque raia é coisa de moleque, a polícia vai atrás de você. Não anda com os moleques lá do morro, porque andar com os moleques lá do morro é coisa de pivete, e um dia a polícia vai te pegar e vai achar que você é marginal. Aliás, ele fala assim, vão achar que você é marginal. Neste dia em que eu tinha um amigo que brincava de bola na rua, que morava no morro, que soltava pipa, soltava raia, mas era branco, eu descobri que a polícia achava que eu era marginal, não era pelo lugar que eu morava, não era pelo que eu fazia, mas era pela cor que eu tinha. A diferença era a cor que eu tinha. E eu fui chegar para minha mãe e falar isso para ela, chorando. E minha mãe falou assim, ô meu filho, eu falei assim, ô mãe, esse negócio de ser preto é muito ruim, porque o povo acha que a gente é malandro. Minha mãe falou assim, não meu filho, você não é preto. O problema é que você anda muito no sol. Então, o negócio é que você anda muito no sol. Pois dos 11, 12 anos até uns 14, 15, eu andava caçando sombra para ver se eu ficava menos preso e sofresse menos. Então, assim, é um processo do qual eu falo hoje com tranquilidade, mas gastei 4 anos de terapia nisso. Então, assim, é só para dizer por que a gente precisa da porcaria de um dia da consciência negra. Desculpa falar isso. Por esses motivos. Temos 2 perguntas. Primeira pergunta, Angélica. Vocês acreditam que o preconceito é uma doença? Vocês querem responder agora ou já fala a segunda? Doutora Noemi. Noemi, por favor. Eu acredito. Preconceito e o racismo. Eu sempre falo que o preconceito e o racismo é um câncer dentro da sociedade. Ele é estrutural e você tem a opção de não ser não preconceituoso e não racista, mas ele está tão enraizado que a pessoa que não consegue ver um outro lado que ele se torna uma doença. Isso aí. E professor Martinho? É uma doença ou não é uma doença, professor? Eu acho que são 2 coisas aí. Se pegar pelo lado que a Noemi falou, eu acho que a gente pode constatar que é doença, mas se pegar pelo lado político, pelo lado social, eu acho que é uma questão de caráter, eu acho que é uma questão de postura, é uma questão de entendimento em relação ao ser humano. Então, quando você ouve cristãos, por exemplo, que você sabe que se dizem cristãos e você sabe que é racista, isso não é doença, isso é sem vergonhice. Porque se você partir do princípio do cristianismo primitivo, como é que você pode aceitar um cristão racista, preconceituoso, né? É lógico que pelo lado psicológico que a Noemi falou, eu concordo, mas eu acho que tem uma questão aí de caráter, de entendimento ético do ser humano que é muito, muito maior, né? Eu não consigo conceber essa questão desse tratamento em relação ao afrodescendente, né? Alguém que está assistindo pode falar, mas você é branco, você nunca passou por essa questão nossa. Nunca passei, mas não precisa. Eu não preciso ter passado pela situação que o Cláudio passou, ou pela situação que a Noemi já deve ter passado por ser mulher e negra, para não perceber o quanto isso é doloroso, quanto isso é injusto, né? E enquanto a gente tiver essa questão de injustiça, é muito complicado. E só uma coisa que eu quero dizer, assim, eu já ouvi muita gente falar quando há movimentos de brancos, nossa, eles estão lutando por melhorias, né, por reivindicação. Quando isso é por afrodescendentes, né, é baderna, é bagunça, né? Então, tudo isso vai se somando. E eu gosto muito de uma frase do Malcolm X, né? Aquele líder negro dos anos
dos anos 40, 50 e 60, que foi assassinado em 1965 com 26 facadas, né? Ou tiros, agora eu não lembro, acho que foi tiro da época. Ele diz assim, abre aspas, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, que é o que estão querendo fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a violência do opressor está fazendo com que as pessoas queiram entender que agora essa reação do oprimido norte-americano é baderna, é bagunça. Quer dizer, a facilidade que essa elite branca tem para reverter a ordem das coisas, isso para mim é mais do que doença, Noemi. Isso é mau caratismo, né? É falta de formação. Então não venha com a sua matriz religiosa dizer que acredita nisso, acredita naquilo, e a paz é maravilhoso, e no fundo você demonstra questões de racismo. Então, tem que a pessoa tem que pensar mais para poder dizer no que ela acredita de verdade, não é? Sim, a gente nem precisa ir muito longe, né? Domingo mesmo, com as manifestações, o que você vê na TV é isso, né? Aqui em São Paulo, né? A gente vê manifestações violentas, então sempre é algo, o que é atrelado ao negro é algo violento e por aí vai. E acho que tem um agravante com a questão do nosso presidente, que eu não gosto nem de falar o nome dele, que ele é uma pessoa doente para mim e acaba ainda mais trazendo esse pensamento para as pessoas que gostam da ideia dele. Então, acho que isso acaba agravando, né? As pessoas falam assim, nossa, o racismo aumentou porque a gente está com um governo fascista. Não, ele não aumentou, ele sempre esteve presente. Agora, os racistas estão colocando a cara, sem medo, né? Porque eles têm o aval do nosso presidente também. E o racismo que a gente sofreu pela vida inteira, só está sendo filmado. Então, é importante ressaltar isso. Tem uma outra pergunta da Camila Cristina. Perdão, desculpa, professor, o senhor ia concluir? Não, por favor. Tá certo. A Camila, ela pergunta para vocês, né? Se vocês acreditam que para uma maior consciência, o racismo deve ser contextualizado pedagogicamente nas escolas e na vida do aluno, e, se sim, como introduzir, né, essa pauta na vida dos alunos? Professor Martins. Professor, o senhor responde para a gente, Oi. professor Martins? Sim. Olha, qual é o nome da pessoa que perguntou? Espera aí que eu já... Camila. Camila, Cristina. então. Camila, é o seguinte, temos que fazer, assim, demandas pedagógicas voltadas para a questão do trabalho antirracismo, né? Eu acho que, lógico que o que eu vou falar, assim, é muito pequeno. Nós temos em algumas escolas, por parte de alguns professores, que já conseguem fazer isso, mas dentro do universo que nós temos, isso é muito pouco, mas que tem que ter, e quando a gente pega os parâmetros curriculares nacionais, você tem essa questão para ser discutida. O problema é que quando chega na sala de aula, o que os professores falam? Fala para o professor de História e Geografia falar sobre os escravos. Para eles é isso, trabalhar a questão do racismo e do preconceito. Então, assim, legalmente falando, a nossa LDB, os parâmetros nacionais curriculares, eles estão lindos, maravilhosos para a gente fazer esse trabalho, está pronto. O que acontece é que quando chega na escola, isso não é feito, e isso é muito ruim. Eu estou falando que não é feito, mas não quero tirar o mérito de vários professores que estão nos ouvindo e os que não estão, que eu sei que fazem esse trabalho.
mas pelo tamanho da encrenca, pelo tamanho do problema que a gente tem, é muito pouco ainda o que se faz dentro da educação em relação a isso, né? Mas, só complementando a pergunta da Camila, tem que fazer um trabalho pedagógico, sim, né, nas grades curriculares, né? Na verdade, é isso que eu falei, isso já está feito. O que precisa é professor com vontade, com coragem, professor que defende a educação libertadora, que vai fazer isso, porque é só com uma educação libertadora que tem a preocupação da conscientização é que a gente vai mudar isso, né? Vir com questões conteudistas só não vai levar à formação de cidadão consciente nunca nesse país, né? Então, eu acho que a gente precisa de professores que acreditem nessa causa nossa, porque no papel está tudo pronto para ser feito. Precisa professor, né, que lute com essa pegada da educação libertadora tão defendida aí por Paulo Freire, por exemplo. Doutora Noemi, respondendo também. Concordo que visam essa questão da educação libertadora, mas já existe isso, né? Mas infelizmente não é colocado em prática. Enquanto a gente ainda estiver nos livros de educação, só a história do dia 13 de maio, dia 14 não é contado, a gente não vai conseguir mudar nada. Então a gente precisa contar o que realmente aconteceu, a gente precisa evidenciar também as questões da África, que é muito importante. A gente teve uma realeza total lá, isso também ninguém conta sobre isso. E eu acho que também uma coisa muito importante, a gente precisa falar das religiões de matrizes africanas, porque é algo que é massacrado, sempre é visto como algo negativo, porque isso não é falado. As pessoas não conhecem, as pessoas tiram conclusões por si só, ou pega a conclusão que a gente sabe de onde vem, né? Que é aquele olhar preconceituoso que a gente estava falando sobre as religiões. E aí hoje a gente vê a intolerância religiosa aumentando cada vez mais, não abre um diálogo para isso. As pessoas não respeitam e não abrem um diálogo. Então é importante a gente também inserir as questões das religiões de matrizes africanas. Certo. Só complementando, a Valéria Moreira, ela trouxe uma passagem, algo que ela vive no trabalho dela. Vamos lá, sou psicóloga em uma penitenciária feminina e vivo situações ambivalentes. As funcionárias se incomodam em me ver com roupas e acessórios afro e, para as detentas, que são em sua maioria negras, virei referência. Eu acho que complementa a sua fala, né, doutora, quanto à cultura afro ser marginalizada por algumas pessoas. Sim, sim. Valéria é uma psicóloga que me inspira, ela me conhece desde a barriga da minha mãe. Então, um dia a gente conversou sobre isso, né? A gente conversou principalmente que ela trabalha dentro de um local que, infelizmente, a maioria são pessoas pretas, e é importante ela virar referência também nesse local, né? Representatividade importa e muito. E a gente vê essas questões do turbante, que é algo ainda muito comentado e muito discriminado. É muito bonito na pessoa branca, né? Porque quando a pessoa está de turbante ou usa até um dread, é lindo. Na pessoa preta, não. Então, acho que por isso que a gente precisa falar sobre. E a educação, a gente começando lá na base, sendo inseridos todos os símbolos da população negra, a gente consegue virar um pouco essa chave. Ok. Muito bem, está muito legal o nosso debate, né? Quero dar as boas-vindas para o Carlos Henrique. Carlos Henrique, companheiro de luta, né? Aí pelo PT da minha cidade natal, que é governador Valadares, lá do leste de Minas. Meu abração, muito, muito obrigado por participar da live. Então, vamos dar mais um passozinho. Eu acho que está todo mundo gostando do debate, né? O Alex, né? O Alex é um amigo meu, o Alex lá dos Estados Unidos. Acho que ele está em Atlanta. Depois qualquer cidade que você está morando, Alex, né? Ele está dizendo, é muito frustrante ainda
é muito frustrante ainda. Temos que discutir racismo em pleno século XXI. É absurdo o que acontece com a população negra. É verdade, Alex é jornalista e ele está vivenciando toda essa insurreição, toda essa insurreição estadunidense aí, no que se refere à causa negra. Orgulho de você também, viu, Carlos? Então, para a gente dar mais um passozinho aqui no debate, vamos entrar, assim, agora para um contexto. A gente fez aqui uma digressão histórica, dialogando as consequências na realidade do processo histórico, né? E agora a gente tem o Brasil, né? E o mundo inteiro está falando agora sobre racismo, né? O mundo inteiro agora está falando sobre racismo. Sobretudo, pelo processo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Onde um afro-americano ele foi subjugado e foi assassinado ali ao vivo para as pessoas verem, né? Por um policial branco. Mas há uma outra sucessão de fatores, né? No mundo e aqui no Brasil também, né? Nós agora estamos recentemente lidando com a morte do garoto chamado Miguel, né? E a mãe dele, Mirtes, né? Um garoto que foi colocado sozinho no elevador e mandado para o 9º andar de um prédio. Eu não consigo falar isso sem que me revoltar, peço desculpa, né? E para o 9º andar de um prédio, de lá caiu. Né? Mas antes do Miguel, a gente tem a menina Ágata, né? Antes, a gente ainda tem... Eu esqueci agora o nome ele era cantor e o carro dele foi alvejado por 80 disparos. A gente tem também o caso do garoto João. Esses todos são casos de violência sofrida pela população negra que ganharam mídia, que ganharam destaque. Eu queria, assim, fazer uma pergunta para que a gente possa discutir. Por que o negro está ocupando esse lugar da violência? Por que o negro ocupa este lugar da violência hoje? Quero falar especificamente aqui da nossa sociedade brasileira. Por que o negro ocupa esse lugar da violência? Aí eu queria começar com o professor Martinho. Bem, eu acho que esse lugar, ele não mudou nada, para falar a verdade, né? Quando você falou por que ele ocupa esse lugar hoje, ele não ocupa esse lugar hoje. Ele ocupa esse lugar sempre. Desde 1535, quando chegaram os primeiros escravos aqui, essa violência ela foi recorrente. Nós falamos dela aqui o tempo inteiro. O que acontece hoje, eu penso, Noemi, ouvintes e Cláudio, e eu esqueci o nome do menino que está ao lado do Cláudio. Reginaldo. O Reginaldo, desculpa, Reginaldo. O que nós temos hoje é uma facilidade, por causa do avanço da tecnologia, de saber que isso está acontecendo na quantidade que está acontecendo. Mas eu não fico surpreso. O surpreso que eu digo é no sentido de, nossa, aconteceu isso com todos esses exemplos que o Cláudio falou. Isso aí, infelizmente, é uma história que se repete há 500 anos, né? Então, assim, ela não aumentou. Eu acho que ela está mais latente, ela está aparecendo mais, né? Amor! O que acaba sendo mais revoltante. Até fiquei imaginando, só uma coisinha. Quando o Cláudio começou a falar dos casos que já aconteceram, eu falei, se o Cláudio vai começar a falar todos, a gente vai ficar 70 anos nessa live, porque não vai terminar nunca. Então, oi? Viu, Cláudio?
Oi? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, assim, eu acho que essa questão que você menciona hoje, eu só justifico no sentido dela estar sendo muito mais vista em função do desenvolvimento tecnológico. Então, você tem todas as mídias falando sobre, mas ela não mudou. Essa questão da violência em relação ao afrodescendente, ela está presente na nossa história, né? Pelo menos do século XVI até agora, né? É que agora a gente está num outro momento, outros tempos, mas a problemática, ela é a mesma, né? Infelizmente. E é por isso que a gente está discutindo aqui nessa live, né? Porque passam-se anos, passam-se séculos e a gente está com o mesmo problema, com todo o avanço, né? E com toda a possibilidade de discussão, com todos os documentos e leis que já foram feitos, a gente continua tendo esse mesmo problema. Pelo menos é a maneira que eu vejo isso. A Noemi, acho que saiu aí. Ela entra no mesmo link. Fala com ela aí, eu vou mandar para ela clicar pelo mesmo link. Isso Cláudio, mesmo, quero dar boas-vindas aqui. Oi. Deixa eu só te falar, o pessoal que eu falei da live estão me mandando que até agora eles não conseguiram entrar. Não conseguiram? Eu não sei, eu não mandei nada para ninguém. Você tem que mandar o link para eles. Eu vou pedir para que ele mande o link aí no seu WhatsApp. Você abre o seu WhatsApp e manda o link para eles, tá bom? Mas aí eu tenho que sair ou não? Oi, não, você não vai ter que sair, não. Você não tem que sair. Tá. Tá. Daqui a pouco a gente já vai resolver, já vai chegar para você aí, tá bom? O Alexandre aí, meu irmão, falando, né? Meu irmão que mora lá em Belo Horizonte, falando que a gente sempre tem a gente sempre fala sobre o problema da violência quando alguma coisa acontece, né? É que o que acontece? Eu acho que não é quando uma coisa acontece. Eu acho que existem pontos que a gente, enquanto sociedade, passa, que eu chamaria pontos de saturação. A gente vai acumulando violências todo dia, né? Por que os Estados Unidos estouraram nessa bolha de protestos violentos? Por causa de um afro-americano? Não. Aquele afro-americano, ele é como se fosse a gota que entornou o balde, né? Aqui na violência sofrida por aquele afro-americano, todas as pessoas que algum dia sofreram violência e se calaram, todas essas pessoas puderam como que externar a sua dor novamente diante deste processo. Então, assim, não é uma violência, é a gota que entorna o balde. A gente tem que pensar também esse lugar da violência que o negro está, e neste lugar da violência o coloca o próprio Estado, né? Eu tenho amigos ligados à polícia, né? E sobretudo os policiais da antiga, tinha-se, ou eu não sei se, eu não posso dizer assim se ainda tem, o conceito de suspeito padrão. O que é o suspeito padrão? Suspeito padrão é o moleque que está na periferia e que está de bermuda e que está de camisa que mulher e que é negro. Esse é o suspeito padrão. Então, esse lugar da violência não é um lugar que o negro assume. É um lugar no qual o próprio Estado ou a estrutura na qual o Estado está alicerçada coloca o sujeito preto, né? O povo não fale que não há aquela fala de que o preto parado é suspeito, horroroso, terrível.
Mas isso é o significado traduzido de uma sociedade profundamente racista para um processo que nós vivenciamos, né? Então, nesse lugar da violência, o próprio Estado coloca o negro, o próprio Estado insere o negro. Então, nesse sentido, professor Martim, como que a gente pode pensar se o próprio Estado se organizou a partir da escravização do negro? Num segundo momento aqui, a gente está percebendo que o Estado tem estruturas que colocam o negro nesse processo de violência. Agora, eu quero dizer duas perguntas em uma aqui. Primeira pergunta é: o Estado, ele é obrigado a reparar esse processo de violência? A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é: como o Estado pode reparar este processo de violência? Então, eu vou te falar pelo meu viés de formação e não pela questão jurídica, que eu não saberia te dizer. Pelo fato de a gente ter uma construção de um Estado, seja ele monarquia ou república, foi sempre um Estado dominado, organizado pela elite branca, né, brasileira. Independente desse Estado ter uma rotulação de um governo mais conservador ou menos conservador, mais progressista ou menos progressista, né? A gente tem no nosso DNA de Estado essa questão, né, da força do Estado, mas com uma cultura vinda a partir dos valores brancos, né? Então, esse Estado, ele tem que reparar isso, e eu acho que a forma que ele tem para reparar isso é através de uma legislação que dê a possibilidade de reparo, que, no nosso caso, nós temos, só que ela não acontece, né? Como você mencionou nesses casos que você me disse agora, e outros que a gente conhece, aonde a engrenagem faz com que o Estado saia livre dessa condenação, né? Pega o exemplo daquele músico que você falou no Rio de Janeiro, né? Que ele toma 80 tiros do Estado, e o Estado consegue se mostrar aí inocente dentro dessa situação, ou arruma subterfúgios para tentar resolver isso, como foi falado a semana passada. Eu escutei num repórter a questão do João Pedro, dizendo que o tiro veio de... Ele saiu? Caiu. Ok. O professor Martinho caiu da live, mas vamos continuar aqui, agora respondendo as perguntas das pessoas, ok? Você consegue ver as perguntas? Sim. Tem uma afirmação aqui do Fabrício Andrade. Fabrício trabalhou comigo Voltei. na PL. Ah, que ótimo, professor. Eu não sei o que aconteceu, não. Tudo bem. Conclua. Escorregou aí. Não, então, só para concluir, você me falou, eu acho que a forma que o Estado tem de como reparar isso é através da lei. Só que o que acontece aqui? Você tem a lei, mas o Estado consegue driblá-la, e muitos dos casos que nós conhecemos acaba o Estado não pagando pela violência que ele cometeu, né? Isso é um complicador que a gente tem também, né?
no caso do Brasil, né? Eu acho que é isso. Isso. Agora, vamos agora fazer... a gente está tentando aqui recuperar o acesso da doutora Noemi, mas então vamos fazer um bate-bola agora com as perguntas do pessoal. Né? Quem tiver alguma pergunta, a gente vai responder as perguntas para a gente já ir finalizando a nossa live. Professor Martinho, tem um comentário aqui em cima de uma resposta sua, eu vou ler e aí o senhor conclui. Ok, professor Martinho, no Brasil, o lugar do negro na violência está relacionado com a escravidão. Concordo. Mas e na Austrália, em que os abusos com os aborígenes, que têm pele preta e que nunca foram escravizados? E aí ele coloca, a origem do problema não é escravidão ou pós-escravidão, o problema é moral. As elites europeias e caucasianas abusaram deles próprios e se desenvolveram abusando de países menos desenvolvidos e que se tornaram colônias. Aqui ele diz, então, que o problema não é escravidão, o problema é um problema moral da sociedade. O que o senhor acha? Você concorda? Sim, eu concordo. Inclusive, em uma das minhas falas, que eu respondi para o Cláudio, quando foi falado se era doença ou não, eu mencionei isso, e para esse ouvinte, o que nós falamos aqui, eu acredito, não é que essa questão do preconceito ou do racismo, ela tenha vindo por causa da escravidão. Nós temos mais esse agravante. Além de tudo, a gente teve esse processo de escravização. Agora, quando ele fala dos aborígenes lá na Austrália, qualquer um desses grupos minoritários, não no sentido de quantidade, mas minoritário no sentido aí de direitos humanos, todos eles sofrem esse tipo de preconceito ou de discriminação. Cada um deles específico na cultura do país em que eles vivem, né? Então, a nossa se a colocação que eu fiz deu esse entender, não é isso, né? A questão não é o racismo e o preconceito aconteceu por causa da escravidão. Né? A escravidão é um elemento que vai ou que contribuiu também para isso, né? Mas o que esse ouvinte fala tem sentido e eu concordo com ele, sim. E eu só queria, assim, deixar... veja bem, os aborígenes é um povo que habitou o continente australiano, a Oceania, cerca de 40 mil anos antes da chegada dos colonizadores. A gente não pode pensar o processo histórico da Austrália neste paralelo com o processo do Brasil, porque a colonização da Oceania foi tardia, né? A Oceania foi colonizada. A Noemi voltou. Bem-vinda. Desculpa, gente. É porque caiu, deu um problema, mas já resolveu. Ela foi comer um pedaço de pizza. Os aborígenes, então, eles sofreram uma colonização tardia. O primeiro ponto é esse. E mesmo assim, a gente, quando vai pensar o território australiano, os aborígenes estão nos centros dos problemas sociais, estão no centro dos problemas por terra. Os aborígenes têm uma luta muito grande de reconhecimento dos seus territórios por parte do governo australiano. A escravidão é um problema, sim, né? Digamos assim, ela é a concretização de uma relativização moral da sociedade, né? Então, ela é um problema. A escravidão é um problema. A gente não pode dizer assim, a escravidão não teve, a escravidão não impacta hoje na diferença social que existe entre negros e brancos. Você tem uma ideia? Quem é que fez a pergunta? Esse comentário foi o Fabrício. O Fabrício, para você ter uma ideia, a Constituição de 1824, ela proibia negros de terem terras e proibia negros de estudarem. Proibia negros de estudarem. Você tem que pensar o seguinte, a escravidão não é simplesmente
Isso não é simples, né? Você está falando só como recurso de ênfase. Não é pegar alguém e obrigar a trabalhar por você. É subjugar essa pessoa moralmente, subjugar essa pessoa intelectualmente, subjugar essa pessoa culturalmente. Foi um processo pelo qual o negro era proibido de ter terra. Aqui em Santana de Parnaíba, a gente tem o caso do Cururuquara, de um escravo Leandro, que só pôde registrar as terras em nome dele em 1910. Porque antes as terras foram doadas a ele e ele não podia ter terra. Então, com isso que a gente chama de escravidão, vem um pacote muito grande de subjugação que impacta certamente do contexto que o negro vive hoje nos nossos dias. Próxima Viu, pergunta. ô, Cláudio? Pode continuar. Sim. Não, só complementando, a questão que ele coloca aí, você frisou muito bem, né? Que eu entendi que ele quis dizer que a gente está dizendo que o racismo... Caiu. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Para a doutora, já que a doutora voltou, e aí eu já direciono primeiramente para a senhora. É da Camila Cristina da Silva. E aí vamos à pergunta. Vocês acham que o posicionamento do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Nascimento, pode influenciar em maiores discursos de ódio e a falta de importância em enaltecer a população negra? O que acham dele ter afirmado que o Dia da Consciência Negra não deveria mais existir, estando na posição em que está? Ainda acha que as pessoas podem ser, se vocês acreditam, né, que as pessoas ainda podem ser influenciadas por esse tipo de posicionamento? O que a senhora acha? Bom, difícil, hein? Mas vamos lá. Eu acredito que as pessoas podem ser influenciadas, sim, senão a gente não tinha esse cenário fascista crescendo cada vez mais, né? E um posicionamento de um líder de uma fundação tão importante para o povo negro ter um posicionamento totalmente ao contrário ao movimento é totalmente prejudicial à nossa luta. Então, a gente, com ele ali, é necessário ele rever os conceitos deles, porque, na verdade, isso é totalmente prejudicial que eu luto, né? E o que a gente está falando aqui. Ele incentiva, sim, a branquitude racista, falando que eles estão certos, né? Ele só confirma o fascismo aumentando cada vez mais no nosso país. Então, é muito complicado tê-lo lá. Ô, Noemi, sabe qual é a gravidade ainda da ação dele? É muito complicado. Ele criou um selo. Sim, eu vi. Um selo Palmares de não racista. Em que, se, por exemplo, eu, Cláudio, acho que o Reginaldo foi racista comigo. Aí eu vou lá e processo o Reginaldo. Então vai lá o Palmares, o Reginaldo pode ir lá no Palmares, entregar no Palmares o processo e vai lá e coloca um selo de que não, que aquilo não foi racismo. Olha, gente, isso afronta a pessoa. Quem tem... o racismo é algo subjetivo, que está nas relações. Quem tem que dizer que se sentiu discriminada é a pessoa. Eu não tenho que... não foi. Isso aí que você sofreu não foi... Se para mim foi racismo. Então, ou seja, você rouba do outro o direito à subjetividade dele. Por um processo aí, Cláudio, de embranquecimento, né? Sim, mas aí, professora, a gente vê como o sistema racista fez seu produto bem feito, né? A gente vê como o sistema racista fez seu produto bem feito. Por isso eu vejo que as questões fascistas estão cada vez mais latentes na nossa sociedade brasileira. Porque um cara desse, ele é produto do sistema racista que a gente vive. Então ele fez serviço bem feito para você ver aonde ele está e aonde ele chegou e o que ele faz, né? O que ele faz, o que ele fala e o que ele pretende ainda fazer, porque a gente não sabe, ele ainda está lá. Querendo ou não, ele ainda está lá, a gente não sabe o que vai vir mais. E aí a grande questão, e ele tem uma pessoa acima dele que carimba o que ele faz. Então você vê que eles são produto do sistema que para eles é o certo.
Ele está ali representando um projeto de governo e um projeto de país. Acabou a pergunta? O Carlos, só complementando o que a doutora falou, né, colocando aqui a fala dele. A polícia militar é a mão do Estado repressivo. Usa o projeto de guerra contra as drogas como forma de extermínio do povo negro. Um jovem negro todo dia é morto ou encarcerado ou sofre revistas vexatórias como expressão da criminalização das pessoas por sua cor de pele. Racismo no Brasil é um projeto do Estado e das elites e tem a mídia como principal ferramenta. Exatamente, né? Então, Exatamente. a gente tem aqui algumas perguntas, já vai 21 horas e 4 minutos. A gente não tem intenção de esgotar o assunto, a intenção é pulverizar a discussão, né? Então, vamos para as considerações finais? Eu queria, então, que a doutora Noemi... Aliás, vou dar um fôlego para você, que respondeu 2 perguntas, né? Para a senhora. Vou começar com o professor Martim, então, já fazendo aí as suas considerações finais, a partir de tudo isso aí que nós discutimos, né? Do porquê ser necessário falarmos sobre racismo. Bom, eu só quero fazer um comentário muito rápido em relação a essa questão última falada pela Noemi, desse presidente da Fundação Palmares, que essa questão do racismo no Brasil, ela é tão perversa, ela é tão cruel, ela é tão desumana, que tem gente que é capaz de falar assim, olha, tá vendo? Até esse presidente do Palmares, que é negro, ele também concorda que a questão do racismo não é tão forte assim, e fica esses movimentos negros com um mimimi. Até isso, aqui no Brasil, essa cultura racista consegue fazer. Então, assim, a gente está sempre no fio da navalha em relação a essa elite branca. É muito sério, né? Então, o nosso trabalho, e eu me sinto muito à vontade de falar nosso trabalho em relação a tudo isso. E só para finalizar, eu quero agradecer ao Cláudio, agradecer a Noemi, agradecer ao Reginaldo, agradecer aos ouvintes que ficaram até agora nesse papo gostoso conosco, e eu me sinto, assim, muito honrado, me sinto muito lisonjeado por estar participando de uma live falando sobre a questão do racismo, principalmente pela história que eu tenho dentro da educação, com a educação libertadora, com a teologia da libertação, né? Sempre em busca aí da construção de uma sociedade mais justa, com estudantes e alunos se formando dentro de uma consciência humanista, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês, se é que a minha fala vai contribuir aí com esse nosso trabalho antirracista, antifascista, anti-homofóbico, anti todas essas questões que nos afligem tanto num país que retrocedeu tanto nesses últimos anos. Muito obrigado a vocês e obrigado aos ouvintes e até uma próxima. Doutora, vamos lá. Bem, primeiro eu quero agradecer o espaço, muito obrigada pelo convite, Cláudio, Reginaldo também. Professor, prazer ter te conhecido desde ontem, na nossa troca de ideias. Eu acredito muito na troca, e isso é muito importante para todos nós. Bom, é muito importante a gente ter esses espaços para falar referente ao racismo, né? A gente vai falar dele até ele acabar e o quanto isso é importante. Então, esse espaço é totalmente necessário para nós. É uma luta por uma sociedade melhor. Então, a gente precisa falar sobre. Então, eu agradeço o espaço. Obrigada. Desejo boa noite para vocês. E fiquem com a mensagem, com a reflexão, é importante também. Muito bem. Eu quero agradecer imensamente a Noemi, que nos abrilhantou
com suas falas, com sua perspicácia de responder as perguntas. O professor Martinho, que tem um conteúdo também imenso, e é uma pessoa não negra, mas que tem consciência do seu papel social, tem consciência do seu papel e da sua função na luta pela igualdade. Quero agradecer a todos e todas que estão aqui participando, interagindo, fazendo pergunta. Uma galera falando que já quer uma segunda aí, que gostou muito dessa nossa interação. E eu quero dizer para cada um de vocês. Quero agradecer também ao Reginaldo, meu esposo, que está aqui dando auxílio. Agradecer ao André. Vem cá, André, rapidinho. Deixa o André aqui aparecer um pouquinho, dar um oi. É de que lado? Apareci. Lá, o André está aqui no apoio técnico da nossa live. Agradecer ao João Mário, que falou assim, que convenceu a Noemi de participar, o esposo dela, companheirão de luta aí no Samba de Bumbo, que é Resistência Negra aqui em Santana de Parnaíba. E quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer imensamente a todos os educadores e educadoras que participaram aqui, que insistem, que batalham, que não basta apenas não ser racista. Nós temos que ter uma atitude propositiva e ativa frente a essas questões sociais. Não basta você apenas não ser racista. Você tem que ser antirracista. Combater o racismo em todas as formas que ele se apresenta na nossa sociedade, porque o racismo é improdutivo. O racismo desmobiliza, o racismo desagrega, o racismo torna as pessoas menos produtivas. Nós temos que construir uma sociedade que seja igualitária, em que todas as pessoas elas tenham respeitar a sua dignidade de ser humano, e que a diversidade não seja vista como uma fraqueza, mas seja percebida como uma riqueza no nosso caldo social. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. Aquele abraço, fica com Deus e em pé. Até a próxima. Tchau, tchau.